Ativo, mas vamos começar aí. Abriu a aula para todo mundo aí? Abriu. Vocês me escutam bem também? Sim, Positivo. Beleza, vamos começar Perfeito. então, pessoal. Vamos dar sequência aqui na aula mensal do Núcleo de Cirurgia de Ombro do Hospital 9 de Julho. O tema escolhido para hoje foi lesão do bíceps distal. Vamos dar uma pincelada na anatomia, todo mundo aqui domina, mas só para a gente relembrar, tá? Então, o bíceps braquial, ele tem a sua origem, cabo curto no coracoide, tá? E o cabo longo do bíceps na tuberosidade, no tubérculo supraglenoidal, tá? Junto ali com o lábio. Tá? Distal, ele se insere na tuberosidade do rádio, tá? Na porção mais ulnar da tuberosidade do rádio. Vou mostrar em detalhes isso aqui lá para frente. Como todo flexor do cotovelo, ele é inervado pelo nervo músculo cutâneo. Ele é responsável primariamente ali pela flexão do cotovelo, perdão, desculpa, pela supinação do cotovelo, secundariamente pela flexão do cotovelo e flexão do ombro. Tá? Aqui é uma imagem mostrando a relação dele com a articulação, que ele é um tendão totalmente extra-articular, ali inserido depois do colo do rádio. Aqui novamente a imagem em perfil, mostrando que ele é extra-articular, ali depois da articulação em torno de 1,5 cm é o tubérculo do rádio, da tuberosidade do rádio, e aqui a gente consegue ver bem a inserção distal nessa imagem, então mostrando que a cabeça longa, né, o cabo longo se insere um pouco mais proximal e a cabeça curta se insere distal. Isso é um pouco difícil da gente ver no momento operatório, mas ele se insere dessa forma, tá? Ah, e ele se insere, aqui dá para a gente ver bem essa relação que eu falei para vocês, e ele se insere na porção ulnar ali da tuberosidade. Tá? Isso é muito importante quando a gente for falar da cirurgia, do tratamento cirúrgico. Né? Então, quando a gente faz a supinação máxima, mesmo assim, tentar inserir esse tendão mais ulnar da tuberosidade, que mostra bem. Então, fica uma porção sem inserção tendínea. Tem vários estudos que mostram essa relação biomecânica. Ah, bom, vou falar um pouco sobre fatores gerais da lesão tendinosa, tá? Opa, passei a mais aqui, isso. Então, isso geral, tá? Isso não só da lesão do bíceps, tá? Mas de todos os tendões. Então, as causas principais são overuse, então excesso de atividade sem descanso adequado, causas metabólicas, como, por exemplo, diabetes e alterações tiroidianas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, deformidades ósseas, tá? Fatores biomecânicos, pensando aí no gesto esportivo, tá? Desbalanço bioenergético, a gente antes tinha isso como a síndrome da mulher atleta, né? Hoje a gente já vem estudando como REITs, que são as síndromes do déficit energético, calórico, tá? Que pode acontecer em homem também, e favorece lesões musculoesqueléticas de maneira geral, desde fratura por estresse até lesões miotendíneas. Idade são lesões normalmente relacionadas a pacientes mais velhos ali, tá? Então, pacientes depois dos seus 40 anos de idade, elas são predominantemente do sexo masculino e tem relações medicamentosas genéticas que a gente vai falar no próximo slide, tá? Então, fatores genéticos que são associados às lesões tendíneas, então, o uso de corticoide prolongado, né? O uso de esteroides anabolizantes crônicos, tá? Então não agudo, então o uso crônico de esteroide tem duas teorias, uma da desproporção entre o ventre muscular, a força de tração e o tendão propriamente dito, então o tendão não cresceria proporcionalmente ao crescimento muscular, e a outra é da ação corticoide-like dos esteroides, com um exemplo aí que tem bastante estudo é a nandrolona, que é da decaduraborin comercial. Então, o uso crônico tem essa ação corticoide-like, não permitindo ali o reparo do tecido, né, evitando a inflamação, e assim a não cicatrização.
Quinolona, todo mundo estudou isso para prova de residência, mas a gente tem aqui na prática clínica. As quinolonas estão diretamente relacionadas a alterações do colágeno, tá? Tanto alterações estruturais do colágeno quanto da formação dele. Então, o ideal do atleta, ali, do, mesmo que amador, em uso de quinolona, é suspensão de atividade de impacto e de explosão por 21 dias após o uso, tá? Então, para evitar esse tipo de lesão, tá? E fatores genéticos, isso aqui também na prática clínica, hoje não temos, não tem muito impacto, tá? Mas talvez em atletas de alto rendimento no futuro se faça estudo desses fatores genéticos, um mapeamento, para ver isso mais para segmento de lesão. Então, polimorfismos ali relacionados com regeneração, então são pacientes que demoram mais para cicatrizar, relacionados com a apoptose, então para os macrófagos agirem nesse tecido talvez demore mais, os inflamatórios, etc. Isso mais pensando talvez no tratamento e no segmento desses atletas do que no nosso paciente do cotidiano. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a lesão do bíceps distal mesmo, tá? Então, começando aqui. A epidemiologia da lesão do bíceps distal, uma lesão predominantemente do sexo masculino, ali em torno de 98,5% em homens, tá? Então 1,5% feminino. Pacientes entre 40 e 50 anos, normalmente no braço dominante, e como todas as outras lesões ali, movimento excêntrico, tá? Então aqui são normalmente relacionados a esporte de contato, tá? Então com impacto, com esporte de levantamento de peso, musculação mesmo, então não é comum tanto no levantamento de peso como eu estou mostrando ali, ali é um movimento meio que de isometria, mas é muito comum os vídeos ali dos atletas no Smith, naquela mesa de bíceps, fazendo no final do movimento excêntrico a ruptura, né? No final do movimento excêntrico, começo do movimento concêntrico ali, esse tipo de ruptura, tá? Como todas as outras, tá? A maior incidência de lesões miotendíneas são de músculos biarticulares, não é diferente aqui no bíceps, tá? E ela é uma incidência de 1 a cada 100 mil. É uma incidência que, nos trabalhos, ela parece relativamente rara, mas a incidência vem subindo gradativamente, tá? Por exemplo, o Cássio, a gente, só no 9 de julho, a gente fez 4 casos esse ano, né? Então, acho que a tendência é subir. Acho que todos os colegas aqui têm visto esse aumento exponencial, aí, seja por excesso de atividade, por incidência maior de musculação e por uso de medicamentos também. Bom, quadro clínico. Durante a atividade, o paciente ele pode referir um estalido, um arrepuxado, pode ou não sentir dor, tá? Normalmente no bíceps distal o paciente não sente muita dor, a limitação da função, a retração, esse é o primeiro que ele acaba vendo, que é essa retração do músculo, sinal do Popeye, e uma equimose tardia do bíceps. Isso aí vai acontecer ali depois de 24, 48 horas, começa a se instalar essa equimose no membro. No exame físico, como todos as lesões miotendíneas, tá, os testes de squeeze, né, os testes específicos, cada um tem seu epônimo, tem um calcâneo, bíceps, etc. Mas o que que a gente vai testar? Então, o examinador se posiciona na região lateral ao paciente, com o cotovelo em flexão, mão em neutro, vai apertar mesmo o bíceps, tá, para promover a supinação. Como eu falei, ele é o principal supinador para promover a supinação. E aqui do lado, o hook test está sendo demonstrado. Aqui na próxima imagem, como é feito o hook test, para que ele serve. Então, é um teste que o examinador coloca o dedo em forma de gancho, da porção lateral para medial do cotovelo. Lembrando que tem que ser de lateral para medial, porque de medial para lateral a gente tem lacertos fibrosos, então pode dar um falso negativo no teste de gancho, tá? De exames complementares, a ressonância magnética, que a gente consegue ver um corte em T2, tá? Uma lesão do bíceps distal. Essa lesão normalmente ela se dá ali na junção óssea, né, do tendão, às vezes até com uma avulsão óssea, tá? Mas ela é bem justa óssea. E aqui uma imagem, né, em T2 com uma retração importante, um edema ao redor. Na imagem da direita, uma imagem de ultrassonografia, que é um exame que vem cada vez mais sendo utilizado na nossa prática, o custo caiu muito, é um exame rápido, a gente tem no pronto-socorro, tem em algumas clínicas, e é um exame que melhora bastante a relação médico-paciente. Eu, nessa imagem aqui, eu coloquei uma imagem, eu coloquei de propósito, deixei a página aberta, porque é do Túlio Ravelli. Esse é um manual de ultrassonografia, quem tiver interesse,
Esse manual fica livre, fica disponível, é só entrar no site dele. Então, um manual completo de ultrassonografia músculo-esquelética. Ele dá na primeira imagem aqui o que você gostaria de ver, tá? Na segunda imagem, ao lado, a posição do transdutor, tá? E depois ele marca ali com o colorido o que a gente quer ver, quais são as estruturas que a gente gostaria de ver. Então, assim, vale a pena ter de prática clínica, quem não tem muita habilidade com ultrassom, olha antes, às vezes pode deixar até do lado ali do equipamento para avaliar isso, tá? Mas valoriza bem a nossa consulta. É um teste dinâmico, né, diferente da ressonância magnética, então a gente consegue avaliar algumas outras peculiaridades. Então é isso aí. Bom, vamos partir para o tratamento. Aqui eu coloquei um trabalho, uma meta-análise temática com follow-up de um monte de casos ali. É um trabalho de 2022, trabalho atual, com um número, como eu disse, extenso de casos, um trabalho muito cêntrico. Ah, nesse trabalho, o que ele falou? Das lesões completas do bíceps distal, tá? Eles viram ali, comparando o tratamento conservador com o tratamento cirúrgico. Tá? O tratamento cirúrgico tem ótima resposta, muito próximo do normal em relação à satisfação, mas pensando no tratamento conservador, eles vêm no trabalho de 21 a 55% de força de supinação, tá? E perda de flexão de 8 a 36%, né? É o esperado aí, os 30% da força de flexão que o bíceps é responsável, mas o dado mais importante é essa perda de resistência, tá? Então a gente olha ali 86% da perda de resistência de supinação e 60% da resistência de flexão. Né? Então, essa perda de resistência é o que traz a maior limitação de função, maior limitação de cotidiano. Tá? Então, nos testes realizados ali, não nas provas de função, os pacientes não se sentiram satisfeitos, né, em sua maioria, com tratamento conservador. E o tratamento cirúrgico teve uma resposta bem superior. Então, pensando nas lesões completas, a indicação do tratamento conservador vai se restringir para pacientes de baixa demanda. Tá? Então, fora pacientes específicos, ali, idosos de baixa demanda, a indicação vale a pena ser cirúrgica pela função. Tá? Tratamento conservador, então, a gente vai deixar para esses pacientes com limitação, tá? De função, pacientes idosos, caquéticos, e que tenham pouca atividade, e para lesões de tratamento conservador, tá? Lesões parciais ali do tendão. Então, aquele paciente que chega no seu consultório com uma lesão parcial, talvez com uma tendinopatia crônica ali relacionada à atividade física. Tá? Então, no tratamento conservador vai consistir em uma lesão parcial, então, a gente vai manter uma imobilização em torno de 3 semanas. Existem alguns protocolos de tratamento conservador para lesão completa do bíceps distal, orientando também uma imobilização de 3 semanas, respeitando aquela fase, aquela etapa lá da cicatrização de partes moles, né, pensando 7 a 10 dias, quadro inflamatório agudo, e do 10º ao 21º dia, o início da cicatrização, até 1 mês e meio ali na remodelação das partes moles ali. Então, deixando isso para quê? Se a gente começa uma fisioterapia precoce no paciente com uma lesão completa do bíceps distal, a tendência de retração é muito maior. Então, a ideia é que esse tendão ele cicatrize ali nas partes moles ao redor, nesse tempo de 21 dias, talvez trazer menos limitação funcional. Tá? Ah, lesões parciais, aí eu dei de opção ondas de choque, eu não tenho experiência nenhuma, se alguém tiver depois ali nas considerações, pode dar o feedback, mas tem bastante trabalho com onda de choque. Infiltração com anestésico corticoide, eu acho que não vem ao caso, tá? Infiltração, eu estou falando mais pensando em terapias gênicas, né? Na verdade, na medicina regenerativa, tá mostrando nas imagens aqui à esquerda o PRP, PRF, os hemoderivados, tá? Então podem ser ativados de várias formas, tem várias porções ali, o Bofigut ali bem demonstrado no meio, então colocando o não leucócitos, vários ativadores, mas a grande diferença deles, então aqui à direita o BMA, o Bone Marrow Aspirated, é que na terapia sanguínea, na terapia do PRP, eu vou usar basicamente os fatores de crescimento. A gente está falando sobre cada um deles ali, que tipo de fator de crescimento que eu posso usar para determinado tecido. Existem diversos protocolos, isso é bem difundido na internet, vocês conseguem achar fácil. Que porção, que tipo de centrifugação, que tipo de ativador eu preciso usar. Só que lembrando que o paciente que vai fazer esse tipo de terapia de PRP, ele precisa fazer isso semanal, às vezes até bissemanal, 2 vezes na semana. Já
o BMA, que é o aspirado de medula óssea. A ideia, além desses fatores de crescimento, que eles vão vir em menor quantidade, usar células mesenquimais, tá? Então, nas lesões parciais, talvez seja uma opção terapêutica, tá? Eu não uso isso, mas tem colegas do hospital que têm feito, né? O ácido hialurônico em associação, trabalhos mostram que talvez essas células elas fiquem por mais tempo ali na região, então você faz o aspirado de medula emulsificado com ácido hialurônico. Tá? Vamos lá, agora falando do tratamento cirúrgico aqui, que eu acho que é o foco maior do grupo. Essa é uma imagem anatômica bem bonita, né? Então, mostrando aqui a articulação, na articulação do rádio, lembrando que o tendão ele é extra-articular, então aqui o bíceps, se inserindo aqui na porção ulnar do rádio, tá? E a relação direta do nervo interósseo posterior, tá? Aqui com o bíceps. Tá? Falando das vias, a gente tem, por tradição, via simples, via dupla, tá? Então, a dupla via, essa via de Boyd-Anderson, a grande vantagem dela seria pela menor incidência de ossificações heterotópicas, mas a tendência, pelos tipos de implante atuais e pela facilidade, é via simples volar, tá? Às vezes dupla via volar, mas não a via tradicional de Boyd-Anderson, essa via dorsal ali na transição entre o rádio e a una. Eu vou falar ali na frente sobre implantes, tá? E aqui ele mostra da técnica tradicional de Boyd-Anderson o reparo desse cabo longo, desse tendão do bíceps distal com uma sutura transóssea, tá? Bom, falando dos implantes agora aqui, tá? A gente tem algumas considerações para fazer sobre os implantes. Então, fui pesquisar na literatura em relação a túnel ósseo e reparo em uma cortical, tá? Em relação ao tempo de cicatrização, não existe consenso, tá? Aparentemente, demora os mesmos 6 meses para esse enxerto estar totalmente integrado, falando de reinserir ele, por exemplo, com âncoras numa cortical só, ou reinserir esse tendão com túnel ósseo, tá? Então, além disso, além desse tempo, as opções que a gente tem basicamente são a sutura transóssea. A primeira imagem aqui a gente consegue ver a técnica da Artrex, que é um bíceps bottom, mas pode ser usado por qualquer tipo de bottom. Eu vou mostrar uma imagem lá na frente sobre isso. Então, aqui mostrando um bottom unicortical, que é uma segunda opção, e aqui a sutura com âncoras com dupla passagem. Então, ele passa um fio da âncora de um lado para o outro, tá? Aumentando ali a superfície de contato. Então, quando a gente pega essa descrição cirúrgica, ele mostra ali que, diferente do túnel ósseo, que está um tendão de mais ou menos 6 de diâmetro, ele consegue um footprint maior, de 9, 10 milímetros no footprint. Então, ele coloca isso como vantagem aí. Vou ver uma coisa no chat aqui. Não, isso aí, presença. Coloca isso. Mas basicamente as opções que a gente tem são essas. Então, o bottom ajustável, tá? Lembrando que o bottom bicortical ele tem também ele aguenta mais resistência. Ali, só que os trabalhos mostram que esse aumento de resistência mecânica não demonstra vantagem em relação ao tratamento cirúrgico, tá? Então, qualquer um dos implantes, desde que bem feito, tem uma resistência suficiente para a gente liberar a ADM no tempo hábil para o paciente e a chance de relesões é praticamente a mesma ali. Tem alguns relatos de caso de reoperação com âncora, mas quando a gente pega os trabalhos maiores ali, são similares às respostas em todos esses tipos de implante. Vamos falar das complicações ali, então, a gente já falou sobre as ossificações heterotópicas, então 24% dos reparos do bíceps distal apresentam ossificação heterotópica. Estenostose é uma outra possível complicação, rara, mas pode ter, isso pode ser por demora cirúrgica, por alteração técnica, ou mesmo pelo tempo prolongado de imobilização, né? Tendo em vista que o cotovelo é uma articulação ingrata com a imobilização. O bloqueio de amplitude de movimento, as lesões nervosas, então ali, como eu falei para vocês, os implantes unicorticais têm uma incidência menor de lesões nervosas, seja pela menor manipulação de partes moles e por lesão iatrogênica na cortical trans, e as vantagens de furar as duas corticais seriam ali justamente da fratura do rádio, tá? Então agora vamos entrar num tema que é mais específico aqui, vamos colocar reparo agudo
versus reparo crônico. Eu coloquei 3 trabalhos aqui, vou falar rapidinho sobre eles para justificar. Então, o primeiro trabalho é um trabalho relativamente atual, também de 2019, comparando lesões tardias do bíceps distal com reparo primário ou com reparo de semitendíneo. Então, mostrando aqui que o reparo com semitendíneo, então fazendo um autoenxerto para lesões que são muito retraídas, eles têm uma boa resposta, não é tão boa quanto o reparo primário, mas em relação à satisfação do paciente é muito similar. Então, pegando casos crônicos, o reparo, tanto direto quanto o enxerto, tem ótimas respostas ali. O segundo, que é esse de reparo primário agudo versus reparo crônico, mostra um trabalho com 19 casos de reparo crônico, comparado com 20 e poucos casos de reparo agudo, também um trabalho relativamente atual, não, um trabalho desse ano aqui, mostrando que os casos crônicos eles têm uma incidência maior de complicações no pós-operatório imediato, tá? Então talvez por fibrose, por dificuldade técnica, mas a resposta a médio e longo prazo é absolutamente a mesma, tá? Em relação à satisfação, força e resistência. Tá? E aqui, por último, o reparo distal, né, mostrando um trabalho muito parecido com o trabalho de cima, mostrando ali também a similaridade dos casos agudos para os casos crônicos, e aqui ele colocando um adendo, que nos casos agudos, a incidência de ossificação heterotópica seria maior. Tá? Então, aqui que eu estou querendo mostrar para vocês é que a lesão, o reparo primário, apesar de parecer de ser mais fácil, apresentar menos complicações agudas, ele tem basicamente a mesmo índice de sucesso num tratamento, num reparo crônico, tá? Então, não sei, ali pensando de pegar pacientes com lesões mais antigas, vale a pena indicar cirurgia para esses pacientes, né? E pensando que a incidência de complicação a médio e longo prazo é baixa, a resposta é muito boa. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso que a gente fez lá no Municipal do Tatuapé, com o Bruno Brabo, que é o coordenador lá do grupo de cirurgia do ombro, do hospital lá que eu faço parte. Então, esse aqui é um caso crônico, um caso que estava para lá de 2 meses de evolução. Na primeira imagem aqui, a gente consegue ver o tamanho da retração aqui do lado uma caneta de bisturi, maior do que a caneta de bisturi elétrico, encurtamento, esse aqui é o cotinho. Então foram retirados os tendões flexores, né? A gente acabou usando um só dos tendões flexores aqui, então a gente fez uma sutura, meio que uma sutura em W nesse tendão. Um chuleio, então um reforço que ele começou no tendão do ala enxerto, foi até a musculatura, reparou da musculatura e desceu. Aqui foi usado um bottom de joelho mesmo, a gente adaptou ele aí, a desvantagem do bottom de joelho em relação ao bíceps bottom, lá que é o Dartrex, é que ele é maior e o túnel dele, a broca para furar, ela é maior, tá? Uma broca 4, enquanto a outra é uma broca 3, e o outro tem um dispositivo para o tombo. Aqui o dispositivo a gente faz com Kelly mesmo, tá? Então foi passado pela segunda cortical, né? Então aqui na tuberosidade do rádio, vocês conseguem ver, foi tombado ali na segunda cortical, então um caso crônico. Aqui mostrando então aquela primeira imagem nossa lá do hook test, a segunda imagem do hook test já com esse tendão passado. Aqui não dá para ver direito, mas dá para ver onde o tendão tá passado pelo túnel ali. Tá? Então esse aqui é um pós-operatório de quase 3 meses, aqui a imagem de 3 meses. Deixa eu dar. Opa, já foi. Aqui então mostrando que mesmo uma lesão antiga, a deformidade estética, ela é pequena e esse paciente ficou super satisfeito na evolução, lá no segmento dele, da lesão em relação à função. Ele estava com uma queixa de perda de função, de limitação, e ficou bem satisfeito no reparo. Opa, aqui, tá. A reabilitação é basicamente a mesma, tá? Então, isso aqui segue tanto para reabilitação de lesões agudas quanto reabilitações crônicas. Então, a limitação da extensão do cotovelo por 3 semanas, né? Depois disso, depois do ganho da amplitude de movimento, que é em torno de 6 semanas, a gente já começa movimentos ativos e passivos. Com 12 semanas, 3 meses, está liberado para as atividades físicas gradativas e até a integração, pela literatura, é com 6 meses. Tá? Uma consideração que a gente tem que fazer aqui
E quando a gente pega na literatura os casos de complicação, de reruptura, a incidência de ruptura é maior na reabilitação precoce do paciente. Então, liberação de amplitude de movimento precoce acaba gerando ali uma taxa de soltura maior do que a esperada. Bom, pessoal, eu não quis me alongar muito aqui na aula. A gente, todo mundo tem suas atividades para fazer ali. Vamos abrir para discussões. Eu vou falar o que eu costumo fazer, né? Depois, se cada um tiver uma consideração ou usar alguma técnica diferente, que fique à vontade para falar na sequência. Então, eu uso via anterior, tá? Via simples, se possível, uma via única distal. Eu faço uma via vertical por exemplo, proximal ali no antebraço. Se eu conseguir tensionar esse tendão do bíceps ali, normalmente lesões mais agudas, a gente consegue sem precisar fazer uma segunda via. Se eu precisar de uma segunda via, eu faço no braço, ali na região distal, eu faço uma via horizontal, tá? Isso por opção minha. De implante, eu uso, sem conflito de interesse, eu uso o bíceps bottom da Arthrex, acho que não tem nenhum outro material similar atualmente com tanta facilidade, tá? Em relação à indometacina, para evitar ossificação heterotópica, eu não uso, eu me baseio em alguns trabalhos que a gente tem na literatura comparando a indometacina com anti-inflamatórios não esteroidais convencionais, mostrando uma resposta similar, então eu deixo com anti-inflamatório. E a reabilitação, como eu mostrei para vocês, eu uso a reabilitação tardia ali. Eu seguro um pouquinho mais para liberar os movimentos para esse paciente. Não necessariamente eu deixo tala, normalmente eu deixo tipoia, mas eu restringo, oriento o paciente a evitar esses movimentos aí. Opa. Bacana aí. Vamos para as perguntas aí, ou comentários. Quem quer começar aí? Aula legal, né? Esse tema, eu vou falar então aí, já que. Considerações. Eu acho que fiquei surpreso aí de ver seu levantamento, Aldo, com relação à comparação de resultado clínico de reparo agudo versus reconstrução, né? Reparo tardio. Sim, E acho que do ponto de vista técnico, o desafio é conseguir fazer com que a tensão de uma reconstrução fique boa, né? Quando você perde e encurta tudo e tem que colocar o enxerto, eu tenho muita dificuldade em conseguir fazer vamos chamar assim, o acerto do tensionamento, né? Do quanto de enxerto ser colocado e conseguindo deixar ele tenso e não muito solto na hora de fazer a fixação distal. Óbvio que com esse sistema, né, de endobottom como o da Arthrex, a gente consegue tensionar depois que passou o túnel, né? Mas em outras formas de fixação, por exemplo, com âncora, fica mais difícil, né? Qual que é a sim. tua dica ou como é que você costuma solucionar isso? Eu acho que essas lesões com uma retração maior, vale a pena fazer uma segunda via proximal. Então, liberação de partes moles mesmo. A gente vai soltando aos poucos ali essas aderências. A gente até fez um caso desse faz pouco tempo, né, com um mês de evolução. Sim. Ah, tá. Então você E, está falando, por exemplo, quando você fala em crônico, é ainda passível de redução, não o caso ah, que você precisa de enxerto, né? entendi o que você disse. O caso do enxerto, qual é a atenção a gente precisa dar? É isso? Isso, e como deixar ele bem firme. Tem várias técnicas, né, para você poder passar o enxerto no A bíceps gente original, optou né? a gente optou ali naquele caso em fazer uma sutura como se fosse um W. Então a gente entrou pelo meio da musculatura, pelo ventre muscular, passou ele, fez um. Depois eu volto ali na imagem, cadê? A gente passa ele por dentro da musculatura, faz um zigue-zague por cima e volta esse tendão, tá? Como se fosse ali uma sutura em U, que se usa em mão, né? A ideia era, além desse reforço, que esse músculo não rasgasse. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a imagem.
E tem um jeito de dar um zoom aqui. Peraí. Aqui, então, a gente passa o enxerto pelo meio do ventre muscular, né? E aí passa ele por cima e por baixo do próprio ventre muscular ali, tentando fazer esse reforço. E depois no Krakow, na sutura, a gente abraça todo esse tecido, tanto o tendão, o resto do tendão ali, o tendão residual que ficou, quanto o enxerto novo e o ventre muscular também. Então, é uma sutura, a gente faz esse Krakow pegando os dois. Aqui dá para ver bem. Então, sobe o tendão e volta pelo tendão de novo ali, para prender depois no endobota. E a atenção, a gente dá a atenção máxima que consegue, pensando em não deixar ele frouxo, né? Então, o tamanho dele é um tamanho que ele não se mantenha muito tenso, mas consiga manter a flexão do cotovelo no próprio intraoperatório. É que o sistema aí de fixação da Arthrex, ele permite você conseguir puxar até entrar no túnel, né? Mas é mais Esse a gente difícil faz também. isso. Esse a gente consegue, isso é um endobottom convencional de joelho. A gente desmontou ele, pegou essa sutura, esse Krakow que foi Uhum. feito, as duas pontas, entrou e Tem até voltou um com ele. fio Etibond, né? É um Fiat Bond, exatamente. E aí a gente consegue usar o mesmo sistema de ajuste. Depois de dar o tombo nele ali que a gente faz com Kelly, a gente puxa esse tendão, prende com Kelly esse fio, com reparo esse fio e amarra, e sutura ele no próprio tendão. Mas ele é um sistema É só ajustável, o a gente jeito de adaptou um passar o sistema fio ajustável. mesmo. É. Legal. E a Eu outra acho que coisa o grande que eu medo aí queria. da via simples é lesão neurológica, né? Lesar o nervo ali, né? Acho que o Aldo mostrou na anatomia que ele é bem próximo. Acho que a via dupla protege um pouco. Acho que por isso que ainda o pessoal ainda opta da via dupla. Cortou um pouquinho aqui. Vinícius, repete aí. Opa, vocês escutaram? Não, eu falei que eu acho que o pessoal ainda tem um pessoal que prefere a via dupla devido a medo de lesão neurológica na via simples, né? A via simples ali, o Aldo mostrou que é bem próximo, né? O nervo do tendão, né? Então acho que a via simples, o medo é esse, né? Acho que o material da Arthrex ajuda bastante, né? Mas mesmo assim, acho que esse é o medo ainda, né? De usar, É, para usar a via dupla. sim. A via simples, o que se faz, na verdade, é uma supinação máxima ali, justamente para tentar deixar o bíceps, a tuberosidade mais radial possível, né? Então, protegendo, entre aspas, né? Deixando o nervo mais lunar e na supinação máxima a gente tirar a tuberosidade de baixo dele ali para tentar proteger esse nervo, né? Boa, boa. Eu costumo fazer aquela via dupla, a via dupla mesmo, que você mostrou, com túnel transósseo mesmo, sabe? Sem só o fio de alta tensão, mas eu quero começar a tentar usar esse material da Arthrex aí, ver se é legal. O lance da via simples e da dupla, no final das contas, é que em tese, assim, a dupla, você em tese você olha lá onde que o implante que você está querendo usar, você vai fixar, você deixa numa posição que tende a proteger o interósseo posterior ali no músculo supinador, e naquela ideia do osso é nosso amigo, você em tese tem menos chance de lesionar. Na via anterior, o problema é na passagem do implante lá embaixo, né? Nem tanto no nervo interósseo ali anterior, o problema é posterior, no supinador mesmo. Então, por exemplo, se você for passar a broca desse endobottom, ou de qualquer endobottom, né? Ou fazer túnel e deixar a broca apontada para lateral, com a mão mais para medial, né? Aumenta a chance de você pegar o nervo. É Coisa por isso que que eu daí até com a via mostrei dupla você esse, acaba olhando, né? por isso que eu até mostrei esse bottom unicortical, que é uma outra opção terapêutica ali, uma outra opção de implante.
que diminuiria a incidência dessas lesões neurológicas ali pela broca. Sim. Cara, mas a percepção que eu tenho, tudo bem, vai, o supraespinhal a gente coloca em cima do footprint, né? E aí a ideia é você colocar em cima do footprint. Mas dá uma impressão de que por ser um tendão roliço, né? Você colocar dentro de um túnel, de uma casinha, dá uma impressão de que ele vai cicatrizar mais rápido, né? Eu sei que os trabalhos E, mostram que não tem diferença, mas talvez a reabilitação seja diferente, né? Se a gente for olhar os protocolos, né? e a impressão que eu tenho, por exemplo, na tuberosidade maior é um osso bem esponjoso ali, né? Então, parece que aceita melhor do que essa região da tuberosidade do rádio, que parece um osso cortical ali, né? Mas impressão mesmo. Essa é a impressão, é. E daí parece, meu, até formar uma fibrose, uma cicatrização aqui, meu, vai demorar 6 meses. O que eu queria Boa noite, pessoal. aproveitar, a última dúvida que eu tenho é da indometacina que você citou, né? Quando você fala que você deixa anti-inflamatório, é só por um tempo, ou quando você citou isso, é profilaxia para evitar a ossificação heterotópica? Não, tem trabalho comparando ela com anti-inflamatórios não esteroidais convencionais, tá? De uso por 7 dias de anti-inflamatórios não esteroidais, mostrando uma resposta similar, tá, em relação à ossificação heterotópica. Então, assim, ela não parece ser tão maravilhosa quanto a gente achava ali. Então, mesmo usando, tem incidência de ossificação heterotópica e muito próxima do que os anti-inflamatórios normais têm. O grupo controle que eu vi no trabalho não usou nada e teve uma incidência maior de ossificação heterotópica do que em quem usou anti-inflamatório não esteroidal. No caso, eles compararam o meloxicam, né, o uso de 15 miligramas de meloxicam por 7 dias, uma resposta similar à melhora da endometacina com o grupo controle. Mas isso, profilaxia. Quando você Profilaxia. vê que está tendo ossificação, o que você achou É, é, de trabalho? puxa, acabei não me atentando tanto a esses trabalhos, não. Ah, tá. Então é por Eu vi os mais profilaxia, né? novos Porque como o que profilaxia, eu sim. achei recentemente, que eu tive um caso de ossificação heterotópica recente, fui revisar e realmente, anti-inflamatório no hormonal tem pouca diferença no tratamento da ossificação, mas a endometacina teve, acharam mais trabalhos com um pouco melhores resultados. Então, o que, pelo menos numa revisão sistemática, o autor sugere utilizar a endometacina para tratamento. Por isso que eu estava perguntando Tá. sobre a prevenção, que eu não achei nada de prevenção. Esse que Eu Boa vi que noite. eu estava num Boa noite, pessoal. congresso desse ano, que eles comentaram de celecoxib por 14 dias. Eu acho que tem o mesmo resultado de prevenção que a endometacina. E é mais seguro, Boa né? boa noite, pessoal. Fala, Aldo. É, Boa noite, tudo Bruno bem? Bravo aqui. Ô, Brunão, tudo jóia? Te Parabéns dei os pela aula créditos aí aí. no trabalho, chegou a ver? É. Eu recebi um e-mail do 9 de julho, eu vi que você ia dar aula, eu falei, vou prestigiar meu amigo lá. Pô, obrigado pela Parabéns pela presença. aula aí. Cássio, eu dividi Obrigado. uma experiência que nem foi minha, na verdade, sobre calcificação heterotópica. Eu faço muito semelhante com o Aldo, faço via única, né? Os residentes que treinaram comigo também fazem. E o meu residente teve um caso recentemente e veio discutir comigo. Eu tenho uma série de casos, já publiquei, inclusive, no Congresso Brasileiro, e graças a Deus nunca tive nenhum caso de ossificação heterotópica. E a gente veio discutir, né? Ele apresentou esse caso, veio discutir comigo. E a gente entrou com anti-inflamatório, com o celecoxib, como o Vinícius falou aí. A gente conseguiu frear essa calcificação heterotópica, o paciente não teve perda de função e teve ali não chegou a fazer uma sinostose, mas uma calcificação ali meio próximo do trajeto do tendão anterior e aparentemente o protocolo com o celecoxib funcionou assim, né? A gente não precisou fazer nada mais. A literatura fala também em radioterapia, né? Mas a minha experiência é zero com isso. Inclusive, os resultados com a radioterapia são mais
persistente, pertinente do que o anti-inflamatório, do que a indometacina, né? Então, assim, a gente teve um bom resultado com o celecoxib, para dividir essa experiência aí com vocês. A gente conseguiu frear essa calcificação enterotópica aí. Legal, Bruno. Bem-vindo aí. O Obrigado. lance é diferenciar, né, que a dúvida principal é protocolo de prevenção versus... Cássio saiu? Acho Cortou, que o né? Cassião saiu aí ele cortou. Acho que o que ele ia falar é protocolo de prevenção versus tratamento, né? O que eu vi nesse curso foi prevenção mesmo. Então, prevenção com celecoxib 14 dias. Mas eu acho que tratamento eu não sei, mas o Bruno comentou aí. Então deve funcionar tão bem quanto, né? Então, na verdade, eu não tive... Foi a minha primeira experiência, né, ajudando o colega, e a gente... Foi exatamente o que você falou, Vinícius. A gente tem muito mais falando de prevenção do que tratamento. O tratamento é meio que controverso, na verdade, né? E foi o que a gente achou que a gente poderia usar. Era o artifício que a gente tinha em mãos, né? O celecoxib. E aparentemente freou. O paciente está super bem, já está com 3 meses de pós-operatório, recuperou a função normal e só tem aquele raio-x com aquela calcificação ali e parece que não evoluiu, né? Para uma calcificação que desse uma limitação funcional ali para o paciente. Então, acho que vale a pena dividir aí com vocês. Caso alguém tiver aí, já entra com Celebra aí. Não espera muito, não. Acho que a indometacina é mais difícil até de conseguir, né? Não sei. Não tenho nenhum Eu acho que eu caso. comecei a falhar e caí. É isso mesmo, Bruno. A indometacina é um pouquinho mais chato de achar. Uhum. Mas o que eu ia falar antes de cair é a diferença entre tratamento e profilaxia mesmo, né? Eu tinha achado trabalho referendando usar ou indometacina ou COX-2, mas com um pouquinho mais de vantagem para indometacina para tratamento e nunca achei nada para prevenção. Pelo menos nunca achei trabalho robusto. Eu tenho Fala uma aí, pessoal. perguntinha que pode ser para todos aí, que é uma dúvida que eu tenho, inclusive. Eu gosto muito de fazer um reparo primário, inclusive em lesões tardias, como o Aldo mostrou aí. Às vezes já consegui fazer o reparo primário até 6, 7 semanas. A partir de quanto tempo vocês, enfim, a partir de quanto tempo vocês consideram fazer uma tenoplastia, usar um enxerto e não um reparo primário? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem que pesar ali em relação à tensão desse enxerto, né? Primeiro, lógico, se ele chega, né, se o reparo primário é possível, e depois qual é a tensão que ele vai ficar ali, pensando até, ainda mais se a gente for usar um bottom, a pressão desse tendão ali na parede óssea, né? Então, mas eu não consegui, eu não achei nada na literatura falando disso. Esses trabalhos que eu procurei não tem essa resposta, não, Bruno. Eu acho que isso é muito mais de feeling intraoperatório, né? Então, é uma lesão que é reparável. Conseguir fazer esse reparo sem tanta tensão, eu acho que a gente opta por fazer o reparo primário. Se não faz reconstrução, né? Não chegou o enxerto, achou que está com muita tensão, tira o flexor. Porque eu falo isso porque você tem que preparar o paciente, né? Você tem que pedir material, você tem que avisar o doente. Nesse caso que a gente operou junto, a gente não tinha dúvida, nós tinha quase 6 meses de lesão, então a gente não tinha dúvida que ia fazer um enxerto. Mas chega aquele paciente com 6 semanas, 8, às vezes o convênio não está querendo liberar a cirurgia, e para deixar o paciente ciente, preparado, né? Vai mexer no joelho, enfim. É, Eu não tenho acesso fácil a banco também. Bruno, a partir de um mês, eu já vi do paciente que talvez precise de enxerto, né? Deixo meio que avisado, mas assim, eu tento sempre fixar primário, né? E se chegou, eu fixo. Ah, claro, né? A não ser que seja muito flexionado o cotovelo, uma tensão muito grande, mas assim, em 90 graus, eu fixo.
Chegou em 90 graus ali, eu fixo das vezes que eu precisei fazer isso, não demorou muito, o paciente recuperou o movimento e foi super bem, tá? Não teve nenhuma falha. Nunca tive uma falha dessa sutura. Inclusive, essa é uma lesão que quando aparece para mim, eu fico bem feliz, assim. Eu olho e falo, pô, é a lesão que eu gosto de tratar. Eu nunca tive nenhuma grande complicação. Eu sei que no dia que eu tiver uma ossificação heterotópica, talvez eu mude de pensamento. Mas, assim, atualmente, é uma lesão que eu gosto de tratar, mas assim, o quanto mais agudo, melhor, né? Então, né, eu não acho que, assim, se eu operar um paciente que está com uma lesão há 1, 2 dias, é diferente do paciente que está 1 semana e que é bem diferente do paciente que está 2 semanas, né? Então, assim, a cirurgia é bem mais tranquila quando é bem precoce. E eu opto pela dupla via, né? A via que eu aprendi lá atrás, sempre me dei bem com ela. Quando começaram a falar da via única com esses dispositivos novos, eu até achei interessante, olhei e falei, pô, legal, tal, talvez facilite a cirurgia, mas é aquele negócio, sabe, isso, o time tá ganhando, a gente não quer mudar. Então, assim, como é uma lesão que para mim sempre meio que deu certo, eu nunca tive um caso de recidiva, de, sabe, mau resultado, eu sempre me mantive na dupla via. Acredito que dá um pouquinho mais de trabalho, né, mas nada assim que me, sabe, que me faça querer mudar, pelo menos por enquanto, né. Parabéns, meu Aldo. Ótima aula, gostei aí da aula. Você mostrou umas coisas legais. Eu acho que aquela comparação com as crônicas não era uma coisa que eu tinha essa noção, assim, de, sabe, enxergar isso. Para mim, a lesão crônica, quando eu falo crônica, a crônica que vai precisar de enxerto, né? Não aquela, uma aguda atrasada, né? Mas aquele paciente crônico que já está com 2, 3 meses de lesão, eu sempre tive o conceito de que era uma lesão que o resultado não seria igual, né? Talvez ele ficasse bem e tal, mas assim, aumenta a chance de complicação, né? E assim, ter uma complicação nessa cirurgia, na minha cabeça, é um mau resultado, né? Então, você pegar uma cirurgia dessa e evoluir com uma lesão neurológica, com uma ossificação heterotópica, sabe, com mais fibrose, a chance desse paciente ficar bem mesmo é menor, né? Então, eu sempre, quando me pinta esses casos mais crônicos, eu sempre olho e fico meio, sabe, botando na balança se vale a pena de fato operar ou não. Tá? Eu já tive um caso de um paciente que era um pouco mais idoso, e ele veio com uma lesão crônica, mas a queixa dele era uma coisa meio vaga. Ele falava assim: às vezes me incomoda, às vezes eu sinto um pouco menos de força, às vezes dá um pouco de dor, mas ele estava vivendo daquele jeito há muito tempo, ele estava bem. Eu olhei e falei: acho melhor você não cutucar isso daí. E acabei tratando ele conservador, e assim, não foi um resultado ótimo, né? Mas sabe, acabamos optando por não correr o risco de ter uma complicação maior. Acho que basicamente isso daí. Alguém tem Uma mais? coisa que tem complicado disso, né, César, é alinhar a expectativa dele. Imagina, é um paciente que está, sei lá, há muitos meses com essa lesão. Isso não está limitando tanto a vida dele, senão ele teria procurado antes. E agora ele te procura, qual a expectativa dele? Acho que vai operar, como que ele vai ficar? A gente viu nesse trabalho ali que se a gente consegue um reparo, a resposta é quase tão boa quanto ali, é bem satisfatória. Mas isso depende muito do que ele acha que é satisfatório ali na cirurgia, né? É complicado oferecer essa Não, então, estratégia, sabe o que essa eu queria opção. saber, Aldo? Eu acabei não perguntando, assim, em relação às complicações, você falou, né, que tinha um pouco mais de complicação, mas eles chegaram a falar, ou você falou e eu acabei não prestando atenção, As mas o quanto complicações de são as complicação, agudas. mas Desculpa. o que? As complicações são agudas, de praxia, de sangramento, hematoma, mas nem nenhuma complicação tardia que foi descrita. É uma Não, cirurgia não, que vai sim. ver bem, né? Não, tardia não, eu acho que assim, uma vez que você fez e a coisa cicatrizou e foi bem, vai bem, né? Não imagino que sim, mas a questão é das agudas mesmo, aquela lesão do pós-operatório imediato, tipo lesão neurológica, ou Sim, eventualmente uma sim. ossificação ali depois de algumas semanas. Porque é O isso que eu acho que descrito, é o. desculpa. Diga, diga. Não, pode falar, fala. O descrito foram complicações reversíveis ali que eles tiveram. Tá? Então, Não teve nenhuma nenhuma grande complicação complicação. irreversível. Não. Entendi. Isso é bom saber. Beleza, maravilha. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Alguém tem mais alguma consideração? Acho que tá bom. Parabéns, Aldo. Muito bom. Fechou. Obrigadão. Até mês que vem. Parabéns, Aldo. Muito legal a discussão, hein? Show Obrigado, de Bruno. bola aí. Parabéns, Parabéns, Aldão. Boa Aldão. noite, Foi parabéns. ótimo. Valeu, Renatão. Valeu. Valeu, Vinícius. Obrigado. Falou, abraço, tchau, tchau. Tchau.